Lete Contigo. Oferecimento Fotomag Colchões e Pet Shop Sumaré. Tá aí? Ah, que bom! Estamos começando mais uma edição de Lete Contigo e mais uma temporada de Lete Contigo, dessa vez outono. E é uma grande novidade, né? Do Lete Contigo outono é o meu cantinho da fé. Não sei se você pode perceber aqui, ó. Eu tenho aqui minha anjinha da guarda, tem meu Buda, tem Madre Teresa de Calcutá. Pra gente falar de caridade, sempre lembrarmos que é bom, né? Fazer a caridade. E a nossa Senhora Aparecida, que é meio estranho eu olhar branquinha assim, toda branca, que aquele manto azul é maravilhoso, mas eu fiquei apaixonada por essa imagem e eu quero mandar um beijo bem carinhoso para o Marcelo, o João, o pessoal da casa Zé Severino, que me presentearam, né, com esses objetos de fé, de devoção, de amor, de caridade, de religião. Marcelo, João, Maria, Mateus, Luiz, do Sultão das Ervas, muito obrigada, meus amores, não pelo presente, obrigada pela amizade de vocês, tá bom? E pra gente começar, sempre eu vou começar com uma citação bíblica. A de hoje é Marcos 10, 27, que fala o seguinte: Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Está começando o nosso Lete Contigo. Eu vou fazer o contrário. Normalmente nós agradecemos no finalzinho, né, do programa. Eu quero começar agradecendo você, que está sempre comigo fazendo Lete Contigo, seja no YouTube, seja na Urban TV. Muito obrigada por você estar conosco. Agradecendo os meus produtores, o pessoal da produtora AVP, que são meus parceiros há bastante tempo. Lete Contigo está começando. Bom, já que já começamos, vamos falar de dormir? Você anda dormindo bem? Não? Então tá na hora de você ter o seu colchão. Eu bati um papo com o Gomes da Fotomag lá na rádio, lá nos estúdios da Caraguá FM. Confere aí. Gente, direto da magia do rádio, nós vamos para a televisão, porque é o seguinte: dormir mal, o dia seguinte é péssimo, não tem coisa pior do que você dormir mal. O dia seguinte não é produtivo, você fica com aquele mau humor que quando você acorda, bom dia, você fala só se for para você. Eu já tive pesadelo porque eu dormi mal. Mas o Gomes, da Fotomag, ele vai dar a solução para nós dormirmos bem. Colchão relaxante, colchão faz um monte de coisa. Gomes, tudo bem com você, meu querido? 0 a 10, 14,5 descambando pros 15, né? Eita! Você sabe quando você dorme bem, a alegria é espontânea, né? É isso que eu falo, gente. Você encontra com uma pessoa que você fala bom dia, só se for pra você. Já tem aquela cara chata de que tá mal amado, você fala, ih, alguma coisa não tá bom aí. Lete, nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo ou tentando dormir. Quantas pessoas nesse momento estão nos assistindo que passam por dificuldade no repouso? Até dorme, mas não descansa. Quantas são as pessoas que têm dificuldade no bom descanso? É a hora de conhecer o colchão magnético Fotomag, porque ele tem benefícios. Nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo. Por isso é importante um colchão de qualidade igual o colchão Fotomag. Mas isso que você falou é importante. Quantas vezes nós deitamos e não dormimos? Por quê? Você deita, só que você fica naquele sono ou parece que a sua cama é uma frigideira. Você vai pra lá e vai pra cá, não consegue conciliar o sono. Eu sempre falo isso, tanto no rádio e na televisão eu sempre falo isso. Um tempo atrás as pessoas dormiam com mais facilidade. Hoje você é bombardeado com informações, é internet, é celular, é WhatsApp, é governo, é guerra, é tantas coisas que acontecem e você vai pra cama com todos esses problemas. Você precisa se livrar de tudo isso para o seu sistema muscular relaxar, para tirar as tensões do dia a dia. O colchão Fotomag, enquanto você dorme, ele alinha a coluna, vai corrigir o vício da má postura, vai tirar o cansaço, as dores musculares, tensões do dia a dia. O grande complicador é o relaxamento muscular, a questão do descanso. Deixa eu ver como que são esses colchões, mostra aí pra gente, roda as imagens. São vários os modelos que tá rodando as imagens aí, ó. O colchão,
cama box, cama baú, medidas especiais, colchão redondo, os modelos com massagem, são os campeões de venda, é o que mais se vende. Os modelos com massagem, você aperta massagem nos pés, no quadril, no lombar, na cabeça, o tipo e o tempo da massagem. Ah, eu quero massagem só nos pés. Ah, eu quero 20 minutinhos de massagem. Ah, eu quero acordar às 5 horas da manhã com massagem. Também. Nossa, você tem como programar? Você programa o tipo e o tempo, a velocidade, a intensidade da massagem. Quero só do lado direito, quero só do lado esquerdo. É a grande oportunidade do nosso cliente conhecer o colchão magnético. Nós somos fabricante. Há 32 anos a Fotomag fabrica colchão magnético e vende direto ao consumidor. Então você faz de acordo com o pedido do cliente. De acordo com a necessidade, medidas diferenciadas, alturas diferenciadas, tamanho diferenciado. Liga na central, vai obter mais informação, conhecer o produto, os modelos, os benefícios. Tem o site e o telefone. Ô Gomes, me diz uma coisa, e casal? Vamos falar de casal agora. Certo. Casal, de repente, um é magrinho, outro é gordinho, tem assim uma diferença? Como é que Sim, é? o colchão magnético da Fotomag é o único que tem o sistema inteligente de amortização, que nós chamamos de densidade progressiva, né? É. Uma pessoa que tem diferencial de peso, um casal, um pesa 50, outro 150, o pesado não vai interferir na estrutura do colchão. Vai manter sempre a coluna alinhada, independente da posição que a pessoa deite, se for de barriga para cima ou de lado, enfim. Vai ter sempre a postura ideal para se dormir bem e descansar. Ô, gente, falar em postura agora, eu vou até legislar por causa própria, que eu tive Sim. problema na coluna, inclusive eu fiz cirurgia de coluna, né? E uma das coisas que eu descobri com o ortopedista e com o neurologista, né, é a questão de posicionamento para se dormir. É muito importante. Sim. O Instituto do Sono apontou ano passado um crescimento de 700%. Pessoas procurando o Instituto para resolver a questão do sono. A gente se preocupa com tanta coisa na vida e vai deixando o sono em segundo plano. Todos os dias você procura o colchão pedindo socorro a ele. É a hora de conhecer o colchão magnético, ele é muito mais que um colchão, certeza de qualidade de vida. Pode conhecer o colchão magnético através do site, marcando a visita para conhecer o produto. Na nossa região, liga, marcou a visita, vai conhecer o produto, não vai pagar pela visita, o consultor vai levar um mini colchão, um mostruário, vai explicar os modelos, os benefícios e a condição especial. Vamos falar do telefone? Vamos, por favor. Ligação gratuita, 0800 762 2000. Está aqui no GC, ó. 0800 762 2000. E agora eu vou te fazer um convite. Sim. Quero que você volte aqui no nosso programa para nós falarmos sobre durabilidade. Porque tem gente que fala assim, o colchão é para a vida inteira. Não, Colchão, ele tem validade, né? Então nós vamos nosso próximo assunto, tá combinado? Fechou. Para você vir falar sobre isso e outros assuntos também, porque sempre é bem importante falar sobre sono. Gente, o sono é a base do dia seguinte melhor. Com certeza. E a gente, no Obrigado. dia seguinte, quer estar o quê? Bem produtivo. Porque nós estamos no mundo de uma correria danada, e o que nós precisamos? Ter paz e disposição para trabalhar. Qualidade de vida e saúde. Ai, vamos falar de din-din também no próximo, viu, gente? Eu sei que você quer saber, né? Com certeza. Então, na próxima participação do Gomes, muito obrigada, Obrigado viu? a você, viu? Fico pelo convite. muito feliz por estar com a gente. Os nossos telespectadores vão amar, com certeza. Vai estar na rádio também, né? Com a gente no Bom Dia para os meus ouvintes. Porque, gente, não é uma questão de comercial, viu, Gomes? Eu sempre falo. É uma questão de utilidade pública. Porque se você conhece, você sabe viver melhor. Mas não cortando você, já cortando, eu sempre falo na televisão e no rádio, 50% da nossa publicidade é para vender o produto, claro. Os outros 50% é informação, prestação de serviço, da necessidade de se dormir bem. Porque a gente se lembra de tanta coisa e o sono, que é tão importante no nosso dia a dia, a gente deixa em segundo plano. Pois é, alimento é conhecimento, viu? Assim como a gente se alimenta, a gente também tem que conhecer como que nós podemos viver melhor, tá bom? Até a próxima, Gomes. Obrigada. Obrigado a você, obrigado a todos. Pois é, gente. Tem que dormir bem pro dia ficar melhor ainda, tá bom? Colchão agora é Fotomag. O meu tá chegando, depois eu mostro pra vocês, tá bom? Deixa eu chamar a doutora Regina pra vir falar com a gente, mas antes da doutora Regina, tem recadinhos. Pelo menos o recadinho do meu amigo J.R. Parreira, que ele mandou um recado tão bonito pra mim. Oi, Parreira. Olá, Leti, minha amiga, estarei acompanhando o seu trabalho, pode ter certeza, nessa nova temporada
né, de outono. Lete contigo, tá bom? Estarei contigo. Muitíssimo obrigado pelo carinho, da sua amizade, desta rica oportunidade de estar aqui fazendo esse vídeo para você, tá bom? De vez em quando lembrar de mim, manda aí um alô para o J. Parreira. Estamos de volta aqui no nosso Lete Contigo. Gente, é tão gostoso fazer o Lete Contigo. Sabe por quê? Porque eu falo com você, falo com a sua família. E família tem que ter pai, tem que ter mãe, vovô, vovó. Aí eu convidei a doutora Regina Gâmbaro, que é geriatra. E é uma querida de anos e anos. Não é a primeira vez que ela vai me dar entrevista, não. Na verdade, assim, bate-papo sempre, né, doutora? Muito gostoso esse bate-papo, né, Lete? Muito bom estar aqui. É, porque falar dos nossos velhinhos, né? Porque eu lembro que a doutora, uma vez, uma das primeiras entrevistas que a doutora me deu, e eu não esqueço que ela falou assim, nós já nascemos, já começamos a envelhecer. Com né? certeza. Eu achei tão interessante isso porque a gente não olha com esse olhar, né? Porque quando você é adolescente, você vê o idoso bem lá na frente, mas não, você já está caminhando para isso, né, doutora? As mudanças já vão começando, né? Que a gente começa a perceber depois de um certo tempo, né? Depois de alguns anos que a gente percebe realmente as grandes mudanças para o envelhecimento. Mas a partir de que a gente nasce, já começam as grandes mudanças para vir o envelhecimento. Doutora, hoje, sei lá, há uns 10 anos nós não falávamos tanto de longevidade como hoje. Né? Digamos assim, com 70 anos já se falava que era uma pessoa já idosa, mas os setentões de hoje estão dando um baile, sei lá, em cinquentões. Com certeza. O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Alimentação, hábitos, o que foi, doutora? Foi se percebendo que não é só a idade, não é só por causa da idade que a gente tem que parar de viver e não ter qualidade de vida. Então foi se percebendo que dá para manter uma qualidade de vida, melhorando a alimentação e principalmente se mantendo ativo nas atividades físicas mesmo e nas funções de cada um também, né? Não é porque está envelhecendo que a pessoa tem que ficar acamada ou quietinha dentro de casa, sem grandes funções. Então foi se percebendo que com o passar dos anos é possível se manter uma qualidade de vida através de boa alimentação, de grandes cuidados, de novos hábitos, inclusive de atividade física, de hábitos diários mesmo, para que se mantenha uma qualidade de vida e chegue aos seus 70, 80 anos, mantendo uma função dentro da sociedade. E isso é muito importante para o idoso, ele se sente bem com isso. Ocupar a mente, né, doutora? Com certeza. Porque ele quer a ocupar. mente, eu acho que ocupando a mente é o principal e primordial para que você tenha uma qualidade de vida, né? Sim, e o idoso ele precisa se sentir útil, ele precisa se sentir que ele tem uma utilidade na sociedade ainda, seja ela qual for, seja ela dentro da família, ainda ajudando financeiramente ou socialmente, como for, mas ele precisa se sentir útil e isso é possível. Né? A gente sabe que hoje em dia, independente da idade, pode ter 80 anos, a gente conhece pacientes idosos com 95 anos que ainda tem uma função, às vezes é numa jardinagem, às vezes é de buscar um neto, mas tem a sua função dentro da família. Isso é muito importante. Doutora, a partir de que idade pode-se dizer assim que tem que consultar um geriatra? Porque eu lembro que antes era coisa de 60 anos, não era? Na verdade é assim, nos países desenvolvidos, eles consideram idoso acima de 65 anos, tá? Para países mais ou subdesenvolvidos ou não desenvolvidos, é considerado idoso a partir de 60 anos. Porém, não existe uma data, uma idade certa para se procurar o geriatra, porque a prevenção tem que começar bem antes dos 60 anos. A gente não pode esperar chegar aos 60 anos para daí ver como que está a situação, tá? Então, a mulher é muito importante, principalmente depois da menopausa, começar um acompanhamento preventivo para evitar uma perda de massa muscular grande, evitar um comprometimento ósseo, um comprometimento de memória, de cognição, para se manter ativo mesmo e chegar, que nem a gente está falando, nos seus 80 anos, bem, né? Então não tem uma idade definida realmente para se procurar um geriatra. A doutora falou há pouco sobre essa questão da utilidade. Normalmente o idoso é uma mãe, né? Um pai, a vida inteira trabalhou, foi o provedor da família. A mãe cuidou dos filhos, aí os filhos casaram, fizeram suas famílias, né? Hoje ela não tem mais aquela utilidade que, digamos, que tinha.
né? Sim. Aí fica aquela coisa mais limitada. Aí tem a questão psíquica, digamos assim, né? Sim, aí é por isso que é importante a gente estar acompanhando desde lá de trás, desde a menopausa, porque às vezes vem a aposentadoria, ela já não tem mais aquela função de cuidar dos filhos mesmo, e aí veio a aposentadoria, parou de trabalhar, e aí? Então a gente sempre orienta, vamos nos programar para a aposentadoria, para essa fase que não tem mais aquela função dentro de casa, e que pode ter sempre, né? Na verdade, cozinhar para a família nunca vai parar, de arrumar as coisas, mas não só dentro de casa. Por que não procurar uma atividade fora, né? Que seja de voluntariado, o que for, o que seja prazeroso, porque senão a saúde mental fica muito abalada mesmo. E aí vem principalmente os casos de depressão. E o bacana, gente, que eu acho assim, antes nós falávamos, né, da pessoa idosa para ajudar só nos bingos da igreja. Não, hoje não. Hoje não. De Hoje jeito tem, né? nenhum. Outro cenário que também mudou, que eu notei, doutora, é que antes as mulheres tinham mais aquela coisa do companheiro. Hoje nós estamos percebendo as mulheres estão lá esse negócio de empoderamento, né? De que eu não preciso de marido. Tem muitas que estão envelhecendo sozinhas. Sim, e às vezes por opção, né? Muitas então vezes... esse cenário também deu essa mudada, né? Deu, e elas querem continuar morando sozinhas, elas querem continuar se cuidando sem sem precisar da família. Claro, com a sociedade junto, né? Mantendo toda a parte social, envolvendo os familiares, mas ela é independente. Isso é muito importante para elas. E o que a gente viu também, está vendo, é que cada vez mais essas mulheres, ou até os idosos, homens, eles estão fazendo parte da situação financeira da família. Muitas vezes eles são importantes, né? Função de ajudar a pagar uma conta. Então, eles têm muita função na família ainda, principalmente os independentes. Isso também nós percebemos depois do advento do tal do consignado aí, viu? Essa Sim. é a verdade, né? Sim. Sejamos sinceros e claros, né, doutora? Sim. Que às vezes a gente se depara com algumas histórias, né? Por estar no meio da comunicação, no jornalismo, às vezes eu me deparo com algumas histórias e falo, ai, é triste, mas... Família é família. Sim, cada acontece. um sabe, né, da sua. Bom, eu vou para o intervalo, rapidinho eu volto, gente. Aí, doutora, nós vamos falar com essa mudança de cenário, um cenário que nunca pode mudar, e todas as vezes que eu converso com a doutora, nós falamos sobre a questão da casa, do ambiente, né? Como montar uma casa para um idoso. Mas como montar uma casa para o idoso? É diferente, sim. Né? Com e a doutora certeza, vai falar daqui a vamos pouquinho. falar. E vamos falar de tomar água também, viu, minha querida? E meu querido, que não gosta de tomar água. Eu volto daqui a pouquinho. Flora, você sabia que nós adultos nos preocupamos com tantas coisas na vida e esquecemos do mais importante? Sim, o colchão. E tem muita gente dormindo mal. 85% da população sofre com o distúrbio do sono e já inicia o dia com dores no corpo, estresse, cansaço físico e mental. E um dos grandes causadores é o colchão. E é durante o sono que recuperamos as energias. Por isso, é tão importante dormir em um colchão de qualidade. Então não subestime o móvel mais importante da sua casa, o bom colchão. E o colchão Fotomag é espetacular. Acomoda seu corpo perfeitamente, previne dores na coluna, lombar e articulações. Alivia tensões, dores musculares, melhorando na circulação do sangue. São vários modelos, com vibromassagem, cama box, cama baú e medidas especiais. Você negocia direto com a fábrica, sem intermediários. Ligue e marque uma visita. 0800 762 2000. 0800 762 2000. O melhor colchão do Brasil. Fotomag. O meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê. É parte da família, o meu bichinho é como eu e você. E pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O pet shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade.
Estamos de volta aqui no nosso quadro Saúde com a doutora Regina Gâmbaro, ela que é geriatra, uma querida. Às vezes eu tenho a impressão que só tem a doutora Regina aqui em Caraguatatuba, gente. Lembrando que a gente está gravando aqui em Caraguatatuba, mas nós estamos no YouTube. Dê joinha, compartilhe com os amigos o nosso canal e também na Urban TV. Nós estamos também das 8 às 9 da manhã e no YouTube sempre que você quiser ver e rever, você pode ver. Doutora, voltando a falar sobre essa questão do... Eu até antes do intervalo eu chamei para nós falarmos de água e sobre casa, a preparação da casa. Mas agora, aqui entre um comercial e outro que veio na minha cabeça, é o seguinte, eu acho que é um tema até meio complicado, mas que também tem que se falar. Com essa mudança que a gente está tendo, a longevidade, muitas mulheres morando sozinhas, deixando seus companheiros, não aguenta mais, já moramos já a vida inteira juntos, já criamos os filhos, tá tudo bem, né? Vamos ser amigos, cada um na sua casa. Mas e o sexo na terceira idade? Na terceira ou na melhor idade? Sim, ele está cada vez mais presente. Tá? Olha, gente, coisa boa, né? E assim, a gente nota... Sexo é vida, doutora, sim, né? Com certeza. E por que não para os idosos também, né? Existe um preconceito? Não existe? Ainda doutora? existe, mas a gente nota, principalmente no consultório, que cada vez está menor esse preconceito. Tanto os homens quanto as mulheres procuram conversar sobre isso, procuram saber do que é possível, de como enfrentar esse preconceito, como vencer esse preconceito, porque eles também têm as vontades, a libido, e por que não ter uma vida sexual normal, né? Claro que a gente tem que estar sempre lembrando do uso de preservativo, porque muitas vezes eles não têm essa cultura, tá? Porque eles são de uma época que não tinha, que não se né? usava tanto. Então, a gente tem que estar lembrando deles, que as doenças sexualmente transmissíveis estão aí, e também muitas estão voltando na terceira idade. Então, a gente tem que lembrar, mas cada vez mais a gente vê tanto mulher como homem se cuidando e procurando manter uma vida sexual ativa. E isso é muito bom, faz parte da qualidade de vida deles. Eu também acho, gente, é que tem um pessoal que é bem namorador, né? Sim, então, com certeza. Esses que são namoradores têm que tomar cuidado. Com certeza. Não deixe o preservativo de lado, tem que usar, né, tem doutora? que se cuidar, não pode bobear. Não faz muito tempo que eu li sobre isso, que o índice de doenças sexualmente transmissíveis, até o HIV em idosos, é grande por conta disso, né? A gente voltou a ver HIV em terceira idade, a gente voltou a ver a sífilis na terceira idade. Então, tem que se cuidar, né? Eu acho que tem todo o direito e deve ter uma vida sexual ativa, mas se cuidar, né? Procurar os médicos, procurar orientação para se manter ativo mesmo. E outra coisa, doutora, já que a gente está aqui nessa conversa, eu gosto de perguntar tudo, né? O advento do Viagra, né, do azulzinho que todo mundo fala, né? Porque o homem tem aquela coisa da virilidade, né? E eu não sei, eu tenho impressão, pode ser que seja só uma impressão da minha parte, parece que a mulher ela tem mais, não é mais fogo, não sei se eu posso expressar dessa forma, parece que a libido é mais alta. Isso varia muito, Violete, varia bastante, porque tem mulheres que depois da menopausa, às vezes não conseguem manter o mesmo libido, outras realmente têm tem bastante, uma sexualidade mais aflorada, então varia bastante. Mas a doutora, é uma elegância, você vê, né? Olha só, se sua sexualidade aflorada, eu já falo fogo, logo eu não cabe igual. Imagina. Mas varia bastante, tá? De pessoa para pessoa. E o homem está procurando cada vez mais, né? Não é porque tem idade ou se teve algum problema de impotência sexual que ele deixa para lá. Não, ele procura, tá? Claro, tem que ter orientação. Não é todo mundo que pode usar os comprimidos. Tem vários métodos, não só o comprimido para impotência sexual do homem, mas eles têm procurado sim, viu? Tem procurado tentar solucionar para melhorar essa qualidade mesmo. Fala aí, potência, até, doutora, puxar a sardinha aqui pro marido da doutora, o doutor Paulo Sérgio, que é urologista, ele cuida disso, né? Sim, ele cuida da gente de repente, ver junto. né, o homem já tá lá, não tá conseguindo mais ter o seu prazer, só procurar o doutor Paulo Sérgio, que ele conversa certeza. E ele... Principalmente no caso de impotência mesmo, né, de disfunção erétil. Aí tem que procurar, vale a pena. Tem, gente, porque isso também mexe com a cabeça das pessoas, né? Principalmente o homem, né? Ele fica muito abalado, a parte de saúde mental, que a gente já conversou um pouco,
ele entra em depressão mesmo, ele não se sente mais o mesmo, então isso é importante ele procurar ajuda e orientação. Gente, envelhecer não é fácil não, você tem que ter uma cabeça boa, não é fácil. Com certeza. Né? Doutora, a questão da água. Eu conversei com uma nutricionista e uma vez ela falou para mim que a questão não é nem que a pessoa não quer tomar água, é que parece que o organismo já não tem essa necessidade, né? Esse é um fato muito importante, tá? Porque os idosos, a gente percebe muito que o idoso, ele não tem mais a sensação de sede quando vai envelhecendo, tá? Não tem uma idade para isso acontecer, mas ele começa a perder essa sensação de sede. Então, ele não percebe quando ele precisa beber a água. E aí ele acha que não tem sede, então não vai beber água, nada e acabou. Só que não é assim. A gente sempre lembra, o idoso às vezes precisa de mais água do que o normal e às vezes, ou melhor, água igual a todo mundo. E muitas vezes a gente tem que lembrá-lo, porque quando ele já está com sede é porque ele já está desidratado, tá? Não é que a sede é o primeiro sinal no idoso, não. Ele já está desidratado, então já passou da hora dele beber a água dele. E faz muita diferença, tá? O idoso sem água, ele começa a ter problemas de memória, ele tem fraqueza, ele tem tontura. Jura, doutora? Sim, é um dos principais sinais. É o problema de memória, a desidratação causa muita confusão mental no idoso. Então, não é só aquela fraqueza que a gente está acostumada a ver, tá? Muitas vezes ele entra em confusão mental, às vezes a família entra em desespero, quando chega no hospital é simplesmente uma desidratação. Tá? Mas pode levar à falência do rim, problema cardíaco. Então, é muito importante a água para o idoso, tá? Gente, então não é... Porque tem gente que fala assim, mas eu tomo água, eu tomo no meu remedinho. Não é o suficiente, gente. Não. A maioria dos idosos, a gente orienta a beber a mesma quantidade do que um jovem. Claro, se tem um probleminha cardíaco, alguma coisa, a gente faz uma orientação mais específica. Mas, no geral, é de 6 a 8 copos por dia e cuidado com o calor, tomar muito cuidado mesmo se soa muito, porque não pode bobear com a desidratação. Muitos falam mesmo, mas a água me faz mal, me dói o estômago. Então, usa artifícios, faz uma água com sabor, põe alguma coisinha ali dentro, uma fruta, um hortelã, o que gostar para dar uma disfarçada. Mas tem que tomar, não dá para ficar sem líquido não, sem a água. Só nos truques, viu? Vai aprendendo aí. Doutora, até pra gente finalizar nosso bate-papo, eu por mim ficaria aqui, né? Eu também, que eu adoro. Nós vamos conversar ainda sobre Alzheimer uma outra vez. Sim. Se Deus quiser, Parkinson também, são duas doenças assim que eu me solidarizo muito com essas duas, né? Sim. Parkinson eu tenho na minha família. Então é uma coisa assim que desde menina eu já vi. Né? Então eu tenho assim um carinho, digamos, né, pelas pessoas que têm, porque eu sei como que é difícil, porque eu já vi, né, eu convivi. Agora o Alzheimer, graças a Deus, nunca tive ninguém na família, não sei como que é conviver, mas pelos relatos não é nada fácil. Nem um pouco, e o Alzheimer está cada vez mais sendo diagnosticado, né, não só o Alzheimer, demências em gerais. E mexe com a família inteira, né? A gente fala, é uma doença que mexe com a estrutura, o paciente sofre muito, mas a família sofre demais junto. Então, é uma doença que é complicada para todos, né? Para os médicos, a gente também muitas vezes sofre junto de ver, né, o paciente tendo essa doença e evoluindo. E infelizmente está cada vez mais presente mesmo, até porque está se vivendo mais. A tal da longevidade, né? Então está aparecendo mais mesmo. Mas doutora, até assim, só rapidamente, porque nós vamos falar numa outra vez com mais tempo para falar, porque é um tema que requer mais tempo de bate-papo. Existe alguma prevenção? Então, Alzheimer, que nem você falou, a gente pode ficar horas falando, porque tem muita coisa de Alzheimer. Mas a prevenção em relação à medicação ainda não existe. Porém, existe a prevenção que a gente orienta. Você cuidar de uma pressão alta, você cuidar de um diabetes, é uma grande prevenção para o Alzheimer ou para qualquer outro tipo de demência. Que está ligado. Porque você está muito relacionado com demência
e você vai degenerando o seu neurônio, se, por exemplo, se você tiver uma diabetes sempre alterada. E além do controle dessas doenças, né, que a gente comenta, é muito importante você se manter ativo. Aí entra aquela história de se manter útil numa sociedade, se manter ativo cognitivamente, ou seja, você está trabalhando com a sua mente mesmo. Atividade física, está mais que comprovado que quem faz atividade física ou não vai ter Alzheimer, ou se tem, vai colocar ele bem lá para frente. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer, não medicamentosa, para tentar prevenir o Alzheimer mesmo. Gente, larga a preguiça. E, doutora, agora, realmente, é a última pergunta quanto a isso. Pandemia, nós estamos aí com alto índice de pessoas tomando ansiolíticos, muitos remédios, muitos calmantes, ou então está na bebida. Essa é a verdade, não sou eu que estou falando, é comprovado. Para a demência, para o Alzheimer, esse calmante, esse tarja preta, ele contribui, ele, digamos que favorece? Tem duas coisas aí que você comentou que é muito importante, né? A pandemia foi muito complicada para os nossos idosos, tá? Porque teve isolamento social, isolamento familiar, parada das atividades físicas, parada das atividades cognitivas. Então, todos os exercícios que eles faziam, tanto físico como mental, foram suspensos. E com isso, a memória deles piorou muito. Então, a saúde mental piorou, em geral, não só dos idosos, mas idosos principalmente. E a ansiedade aumentou. Com isso, houve a procura maior por medicamentos mesmo, né? E a gente vê, se a gente pensar nos tarja preta, tá? Eles podem favorecer o aparecimento de quadros de problemas de memória, tá? Futuramente, porque não tá é ligado imediato. diretamente, ele é um inibidor do cérebro, não é? Ele altera os reflexos, né? Então, a gente percebe que tem alteração, sim, na memória. A gente não pode usar isso como uma regra para todos, tá? Mas, em geral, sim, uma coisa, a maior parte da população é afetada. Às vezes, se é pouco tempo de uso, você consegue suspender essa medicação ou trocar por um outro, né? Uma outra opção que não interfira tanto. Você, às vezes, consegue resgatar toda essa perda ou, às vezes, infelizmente, não, né? Mas a pandemia mexeu muito mesmo com a saúde mental, infelizmente, dos nossos idosos. Ai, de todo mundo, né, de doutora? todo mundo. Infelizmente. Doutora, agora para finalizar, uma casa não perfeita, mas uma casa estruturada para o idoso, como que ela deve ser? A casa a gente tem que pensar, como que esse idoso está cada vez mais limitado, a gente não quer, mas ele pode vir ficar mais limitado. Então, a gente tem que pensar, evitar pisos que corram, que seja derrapante, evitar tapetes, sempre manter uma boa iluminação, principalmente à noite, ter uma iluminação indireta, pensar que as portas têm que ser portas mais largas, porque vai que ele precise de uma cadeira de roda, de alguma coisa, então a gente tem que ter portas mais largas, mais amplas. Cuidado com móveis que a gente deixa com quinas, porque ele pode, sem querer, esbarrar num distúrbio de equilíbrio e se machucar. Tá? Tudo arredondado, então, Tudo né? arredondado. A gente fala, são ambientes amplos, limpos. Limpos a gente quer dizer sem grandes quinas, sem grandes coisas no meio, para não atrapalhar essa mobilidade do paciente, desse idoso. Para evitar acidentes domésticos mesmo, né? O banheiro, tomar muito cuidado. A gente nem sempre orienta a colocar box, tá? Não? Nem sempre, porque o acesso ao chuveiro, o box pode atrapalhar, tá? Então, volto a falar, se ele precisa de uma cadeira de banho, como que vai colocar? como que você vai colocar? Ou, se pior ainda, se tem um acidente, ele cai ali dentro. Primeiro, que pode quebrar, e segundo, que para você tirar é muito mais difícil, tá? Então, tem várias coisas que a gente tem que pensar em proteger esse paciente mesmo, esse idoso. Nossa, gente, coisa que a gente não para pensar, né? Não. Então, olha, gente, né, eu também, eu tenho mãe idosa, graças a Deus, minha mãe está com 83 anos, Lourdinha, né? É o tipo da reforma que vale a pena você fazer na casa da sua mãe. Sim. É o tipo da atenção que você vai estar dando para ela, é um presente.
Sim, as barras de apoio, né? Para ele poder andar no banheiro ou no corredores longos. Vale muito a pena. Você está evitando um acidente que pode mudar a vida dela. E coisa que a gente não pensa no dia a dia. Ninguém pensa. Eu duvido que você que está agora assistindo a gente pensou, ai, nossa, é verdade, pode cair, ou boxe, isso aqui. Ninguém pensa, a gente não pensa. A gente que é bonito, né? Não pensa na funcionalidade, é verdade. A gente que é estética. Mas dá para ficar bonito e funcional. Com certeza. Né? Doutora, muito obrigada mais uma vez. Um bom bate-papo. E na próxima a gente vai conversar sobre Alzheimer. E não sei, aí, meu bem, eu não sei quanto tempo eu vou precisar da doutora. Eu acho que eu vou marcar até num dia para gravar com ela, porque é gravado. Pegar um domingo, viu, Aloysio? O Lulu é meu companheiro de trabalho, Paulinho aqui, né? A minha produção, o pessoal que trabalha comigo, que eu falo que não adianta eu estar aqui apresentando, que eu falo que a menos que importa sou eu aqui apresentando. Porque se não tiver o Lulu para gravar e o meu entrevistado para falar, não adianta. Né? Cada um então, tem sua importância. Tem a sua importância. Então, que seja num dia que eu possa, assim, ficar despreocupada, porque eu fico preocupada com a doutora, que ela tem, né, a sua vida profissional, seus pacientes esperando por ela. Então, muito obrigada por ter mexido na sua agenda, que eu sei que a doutora mexeu na agenda para poder me atender. Mas é um prazer estar aqui, adoro participar dos seus programas, que nem você mesmo falou, é um bate-papo. É bem né? descontraído, é pra muito gente mostrar. bom e estou à disposição. Quando quiser, a gente marca de novo. Nós vamos marcar com certeza, doutora. Muito obrigada. Obrigada viu? a você, Léo. Gente, eu volto daqui a pouquinho com mais Lete Contigo, não saia daí. E no meio do nosso intervalo, eu chego aqui para falar para você que no último dia 10 de março, a Câmara dos Vereadores em Caraguatatuba fez uma homenagem linda para as mulheres. Afinal de contas, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher. Mas, gente, o Dia da Mulher não é só dia 8 de março, todos os dias são nossos. Muito obrigada a todos os vereadores, obrigada à Câmara por essa homenagem. O evento acontece anualmente e tem como objetivo homenagear as mulheres pelos relevantes serviços prestados ao município. Cada vereador indicou uma mulher para ser homenageada. O meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê, é parte da família. O meu bichinho é como eu e você, e pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O Pet Shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade. De volta aqui no último quadro do Lete Contigo, gente, e aliás também o último do mês de março. Então, para finalizar, mês de março, que é o mês conhecido como mês da mulher, porque dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, se bem que cá entre nós todos os dias são nossos, né? Não só da mulher, mas do ser humano. Mas estou recebendo aqui o Dr. Marcelo Paiva, advogado, que a partir de agora, durante toda essa temporada de outono, estará conosco fazendo o Lete Contigo. Então eu até convido você, qualquer tipo de dúvida na área do direito, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp, tá bom? Nas nossas redes sociais, que nós vamos passar para o doutor, porque ele falou assim, Lete, estou com você. Eu fiquei muito feliz e muito grata, porque, gente, nós passamos perrengues na vida porque nós não sabemos muito sobre o direito, ou quase nada. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, Lete. Antes de mais nada, mais uma vez, obrigado, viu? Eu já falei fora das câmeras, estou agradecendo aqui agora também. É um prazer estar contigo, assumir esse compromisso, 12 programas, né? 12 programas. Vai ser uma grande satisfação, isso está dentro daquilo que eu entendo como uma obrigação de todo mundo, todos nós, né? Que estamos na área do direito, que trabalhamos com essa condição de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Você como comunicadora, eu como advogado. Então, vai ser incrível estar contigo aqui nesses encontros para levar informação para os seus telespectadores. Doutor, muito obrigada. E olha, eu gostaria que todos os profissionais fossem como o doutor e pensassem como o doutor. Obrigado. Eu acho, doutor, que nós que conseguimos, graças a Deus, nos formarmos, né? Nós tivemos oportunidade e soubemos aproveitar.
e nós agregamos algum conhecimento, eu acho que nós temos que levar para frente. Conhecimento estagnado não é válido. Não é válido. Então, por isso que eu falo que eu gostaria que muitos profissionais, aqui vai até uma crítica mesmo, porque o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Tem muitos profissionais que, infelizmente, eu não consigo trazer no programa porque não querem falar. Entendi. E, infelizmente, é ruim isso. É ruim para a população. Porque tem gente que não tem condições de pagar um advogado para ter uma assessoria, não tem condições de ir no médico porque está com uma dor. E, de repente, o médico vem aqui, conversa comigo, elucida a pessoa. Sim, né? eu lembro que essa ideia nasceu até num programa de rádio, né, que eu participei contigo. E aí você conheceu o projeto acadêmico do qual eu fui presidente da OAB Vai Escola, e eu disse a você, olha, a gente tem um projeto que a gente leva basicamente conhecimento jurídico para pessoas que não têm acesso a esse tipo de informação. E hoje nós estamos concretizando, né? Realmente trazendo para a TV, certo, exatamente. Né? E é uma satisfação mesmo, um prazer poder contribuir. Lembrando sempre que nós falamos aqui em tom acadêmico, sou professor de Direito. Sim. E é um cunho de trazer informação. Que é importante, gente. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha. Para quem não sabe, a Lei Maria da Penha é de 1980. Não, a Lei Maria da Penha, ela é de 2006. Não, mas foi uma... Isso. Mas a Maria da Penha sofria em 1980 Isso. E tralalá. Se você quiser, eu já começo agora. Então vamos começar, porque é o seguinte, gente, porque a Maria da Penha, que é o nome da lei até em homenagem a ela, é uma mulher que nos anos 80 ela sofria muito violência doméstica. E ela deu voz para muitas mulheres que sofriam como ela, porque era uma questão até cultural, né? Ela teve peito de dar voz para muitas mulheres. Leti, assim, esse tema me encanta muito. Foi o tema base do meu mestrado. Eu desenvolvi uma pesquisa no município vizinho de Caraguá, lá em Ubatuba, que tratava do combate à violência contra as mulheres por meio da estratégia de saúde da família, que são os agentes comunitários. E por conta disso tive que aprofundar. Eu cheguei a entrevistar a Maria da Penha, numa dessas idas e vindas da universidade, né, na época que eu estava produzindo a minha dissertação. Sim. E ela é uma pessoa diferente. Assim, é uma pessoa, não sei se é uma luz diferente, iluminada. Se é um poder, uma força divina, que realmente ela veio, acho que no mundo para ser essa voz das mulheres que na época, inclusive, na qual ela começou a levar isso, né, essa luta numa escala mundial, as mulheres não tinham espaço. A gente estava em plena revolução do feminismo, década de 70, entrando 80. E durante a década de 80 inteira, a Maria da Penha ela sofreu pelo menos de 3 a 4 atentados do marido. Numa delas ela ficou paraplégica, na outra ela foi eletrocutada, ela quase veio ao óbito, tomou tiro. Tomou tiro. E qual foi a grande questão que envolveu a Lei Maria da Penha, que foi a lei feita em 2006, né, depois de uma grande lacuna, né, um grande tempo, mas que teve a sua importância em relação a esse tempo de maturação, porque o Brasil foi condenado a fazer essa lei. Porque qual foi a grande questão da Maria da Penha enquanto pessoa? Por que condenado? Porque a justiça brasileira não entregou a ela... Não queria. Digamos que não queria fazer. Não se efetivava a decisão, ela entrou com ações contra o marido, ela não teve essa proteção, tanto da lei quanto do Estado brasileiro. E pior, faltavam leis que pudessem dar ferramentas de proteção, de tutela de urgência, ou seja, de cuidados de remoção do agressor de casa. Não tinha isso na década de 80, na década de 90. E também que pudesse reparar o dano de uma mulher vítima de violência. E que reconhecesse as modalidades de violência, não só física, mas psicológica, financeira, sexual. Então, quando o Estado brasileiro deixou de legislar, ela foi parar lá na Corte Interamericana. Ela provocou que a gente chama de Corte Interamericana, né, o comitê. Ela foi a Lei Mar. Que é um órgão da ONU. Por quê? Ela processou, por meio da Defensoria Pública lá do Maranhão, o Estado brasileiro como omisso em relação aos direitos da mulher. Então é fantástico que ela fez. Por isso que eu disse a você que é de abrangência mundial, não foi uma questão só nacional. Aqui, né, nacional. E aí o Brasil foi condenado a ter que legislar sob pena de multa. E aí foi onde foi implementada a Lei Maria da Penha. Falou em mexer no bolso. Aí foi. Que é a Lei 11.340 de 2006. A Lei Maria da Penha. E de lá para cá tem aumentado o número de casos de violência doméstica. E tanto que agora tem até esse novo nome que deram, o feminicídio. É assim, o feminicídio já é uma lei de 2015 que ele deu, e isso é muito importante, Leti, a gente vê às vezes
até colegas nossos, tratando isso de uma maneira vulgar, como se, botaram um nome lá para o homicídio contra as mulheres. Não, não é que botaram um nome lá. Um dos grandes problemas da violência doméstica contra a mulher, ela é silenciosa. Então, historicamente, ela não chega ao poder público, por quê? Por vergonha, às vezes, da agredida, por questões até mesmo de preponderância masculina em relação à violência mesmo. Medo ameaça, também, né? medo, medo, vergonha. A gente sabe que um dos reflexos acaba sendo esse envolvimento em que a própria mulher começa a achar que ela deu causa à violência, o que não pode nem pensar numa questão dessa, porque a vítima sempre tem que ser protegida, jamais uma mulher vai dar causa. Tem até, a gente brinca com uma fala da professora do meu filho, botou a mão, perdeu a razão. Você pode discutir nas ideias, mas sim, claro, colocou a mão, então... Mas até que eu brincava, né? Eu antes de começar a gravação, esse quadro, né, eu brinquei e falei assim, olha, se eu tiver um marido que é possessivo, ciumento, eu já vou tomar umas porradas dele só pelo meu decote aqui, que eu tô com o meu vestido. Não, é verdade. Porque tem homem que acha... Isso não é estar à disposição, exatamente. O fato de eu estar com um decote, eu não estou me oferecendo. Isso, é a história do baile funk, do shortinho, das vestimentas. Isso não é um convite para ninguém. Não, me respeite, é o meu jeito de viver, eu gosto de me vestir a praia, assim. então se você não consegue ir à praia, onde as pessoas estão naturalmente com menos roupa e tal. Então, quer dizer que eu estou ali, se oferecendo, me oferecendo? Isso, Leti, é uma construção cultural. Eu não gosto muito de usar jargão, mas é o tal do machismo estrutural. O Brasil, e eu vou falar inclusive sobre isso num evento que vai acontecer em Caraguatatuba, sobre como o direito pode influenciar positivamente e negativamente essa construção da violência. Por quê? O direito brasileiro sempre foi machista. Até 2002, eu falo isso em sala de aula, as pessoas acham que eu estou aumentando, mas é isso mesmo. Até o Código Novo de 2002... Pela lei, a mulher precisava de autorização do marido para abrir um comércio. Gente. A gestão familiar era feita primeiro pelo marido, com a ajuda da mulher. Então, nós brigávamos... Sempre em segundo plano a mulher. Não, e brigando por uma liberdade que a lei, na verdade, tolhia da mulher. Dava ao homem essa liderança como chefe de família. Sim. E isso tudo legitimado. Musicalmente... Aquilo que era mulher, a Amélia é mulher de verdade, culturalmente, nos filmes. Leti, então todo mundo acha bonito, não para analisar. Exatamente. Que aquilo é um preconceito. Claro que é o tal do estrutural, é o machismo estrutural. E o direito reflete a realidade social. Então, a sociedade brasileira legitimava a violência. Quer outro exemplo? O exemplo do Dock Street. Que a moça foi assassinada no Rio de Janeiro por aquele, acho que ele era até repórter, inclusive. Foi. Ele quase foi absolvido. Ali o levante feminino foi importante. E foi uma briga. Sim, foi demorado para ele chegou a ser condenado a uma pena tão branda que ele não cumpriria preso, ele era réu confesso. Por quê? Na defesa ele alegou passional. Ele era apaixonado por ciúme e aquilo era aceito na sociedade brasileira. Ô, gente, quem ama mata, que é vivo, né? E aí, Leti, para fechar o raciocínio, qual é a importância do feminicídio? A partir do momento que nós começamos a chamar o crime contra a vida da mulher, praticado em razão do gênero feminino, então essa é a classificação do feminicídio, aquilo passou a ter estatística e eu começo a estudar o que é crime praticado, crime de ódio praticado contra a mulher, então crime contra a vida praticado pela mulher em razão de ser mulher, eu trato de maneira diferenciada do homicídio comum em que eu mato uma pessoa, seja mulher ou homem. Por quê? Para ter mais políticas públicas, para eu entender qual é o tamanho dessa violência urbana praticada contra as mulheres. Então, o feminicídio... Para dar um resguardo também para a mulher. Isso, e obviamente também eu agravei a pena, né? Isso é uma qualificadora. Então, ela entrou no artigo 121 do Código Penal como uma qualificadora, então hoje a pena é maior para quem comete um crime de ódio em razão do sexo feminino, do gênero feminino, mas também tem uma importância de dar luz, jogar luz, voz. Olha, a sociedade não aceita um crime praticado contra uma... A sociedade não aceita nenhum homicídio. Mas se praticado contra a mulher, em razão dela ser mulher, é mais odioso ainda. Então foi um grande ganho que você citou em 2015, que é trazer o feminicídio. Exatamente. E qual que é a diferença do Maria da Penha? Da Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, ela nasce ali por volta de 2006. Sim. E ela traz, primeiro, medidas protetivas. Ela é uma lei... Ela está entre as 5 melhores leis do mundo. Então, ela é um motivo de orgulho para o Brasil em relação à qualidade da produção legiferante, produção da lei. Ela tem diversos dispositivos dentro dela. Ela traz a instituição do Juizado Especial de Crimes Praticados contra a Mulher, então, onde servidores, juízes e promotores vão ser especializados. Ela traz a classificação, pela primeira vez por escrito, das modalidades de violência,
Porque se você não... Às vezes as mulheres sofrem violência e não sabem que estão sofrendo. Não sabe o que está sofrendo. Então, ela né? traz a modalidade da violência física, psicológica, sexual, porque mulher casada sofre violência sexual, prostituta sofre violência sexual, porque o tal do não é não, é isso mesmo. Então não é porque ela é uma prostituta, tá lá exercendo essa funcionalidade dela, aí não sou eu quem vou julgar, mas se ela não quiser se deitar com um determinado cliente, ela não se deita. E aí... E o combinado não é caro, meu bem. Exatamente, né? E a mesma coisa a esposa. Não é um direito do marido manter relações, como foi na legislação antiga. Então, violência sexual, violência patrimonial, que é aquela que o homem chega e pega o cartão da mulher e fala assim, não, deixa que eu vou fazer aqui as contas da casa, e a mulher trabalha o mês inteiro. Eu vou falar uma coisa que eu vou falar não. E ela trabalha o mês inteiro. Então, sim, são modalidades que estão na lei que faz com que as pessoas entendam, olha, você está sendo vítima de violência. Então, trouxe essa classificação, trouxe as medidas protetivas, que são aquelas de acolhimento, de atendimento para aquela pessoa que já está vítima de violência. Trouxe as medidas de urgência, como, por exemplo, afastamento do lar, como questão ligada aos alimentos, fixação de alimentos, porque, às vezes, por conta da violência, Lete, o homem faz com que a mulher não tenha uma vida produtiva, economicamente falando. E ela faz o quê no momento do rompimento da violência? Ela não tem uma remuneração, não tem nada, ela não tem como cuidar do filho, tem medo de perder guarda do filho. Então, também as medidas de urgência foi uma das grandes criações e também tipificou algumas atitudes. Tem até casas hoje, né? Casas-abrigo, casas de acolhida, né? Deveriam ter mais, Lete. Aí dentro daquilo que a gente vai conversar ao longo dos programas, a lei é maravilhosa, ela ainda carece de implementação. Então, por exemplo, não cabe numa mão o número de juizados especiais da mulher. Tem pouquíssimos, deveriam ter mais. As DDMs... Pelo número de casos? Sim, as DDMs, são as delegacias lá de defesa da mulher, deveriam ter mais. São Paulo ainda é referência. Nós, em São Paulo, vivemos um mundo diferente do restante do Brasil. Mas é a parte. Vejo isso vejo o Nordeste do país. Sim, Norte e próprio Sul. Norte, São Paulo Sul. ainda tem um número razoável de delegacias especializadas. Não é a realidade do Brasil. E o que muda isso? O tratamento da violência. Desde a abordagem até o fluxo de atendimento da vítima de violência. Faz toda a diferença. Mas também, doutor, vale lembrar, viu, gente, que aqui eu né, no meio da comunicação, rádio, TV e tudo mais, eu sempre chamo a atenção o seguinte, não adianta você no momento de vulnerabilidade, até de raiva, você vai lá, você faz um BO, você fala, né, o que você sofreu e simplesmente depois volta para casa, ele dá um beijinho, uma florzinha, aí você não leva para frente a situação. Lete, assim, nos estudos que a gente desenvolveu, principalmente na pesquisa lá do mestrado, eu tive acesso a alguns especialistas assim, que são papas, né, dessa política pública de atendimento da mulher vítima de violência. Um deles foi um professor do Sul, que a gente chama ele de Eduardo Seck, Seck, né? E ele criou o ciclo da violência. O que ele fala? É um ciclo vicioso que não se interrompe. Então, começa com a violência verbal, vai se criando um momento de tensão na casa, parte para a violência física, depois vem por um período de lua de mel, em que há o perdão, e a mulher já vitimizada até psicologicamente aceita de volta esse perdão, e aquilo começa tudo de novo. Até, infelizmente, às vezes chegar no feminicídio. Pois é. Então, que o cara vai lá e mata. Esse ciclo de violência que precisa ser rompido com políticas públicas. Da onde? De todos os setores. É mais uma das vitórias da Lei Maria da Penha. Ela não trata a violência contra a mulher como uma questão de segurança pública. Ela trata como uma questão de saúde, principalmente, como uma violência urbana, uma epidemia social e segurança pública. Então, são 3 os grandes fluxos ali. Então, ela entende aquilo como uma questão que vai trazer... a violência vai trazer um dano à integridade física e psíquica dela, a questão social dela e também de segurança pública. Mas, doutor não acha que muitas vezes a violência já começa quando falta o respeito? Sim, a grande dificuldade é a questão estrutural, Lete. Às vezes, o projeto que eu pesquisei em Ubatuba, inclusive, por que ele foi um projeto até premiado, lá chamava... ganhou até um prêmio Novari, daquele prêmio que se dá para... que é da Promotoria Pública do Estado de São Paulo, a doutora Fabíola Sucassas. É uma pessoa maravilhosa. Antes de uma profissional maravilhosa, ela é um ser humano ímpar, né? Fabíola Sucassas. E ela trouxe esse projeto para Ubatuba e nós encampamos a época e eu acabei liderando a parte da advocacia. Ela faz com que as mulheres entendam que estão sendo vítimas de violência, ela reconhece e estrutura fluxo de atendimento
para poder impedir que aquela violência traga danos ainda maiores, esse ciclo. E faz com que o poder público municipal, é um projeto que ele acontece nos municípios, desenvolva a casa de acolhida, treine os funcionários para saber como abordar e faça com que aquela mulher, dentro daquela situação de violência, entenda e saiba o que fazer quando estiver diante de um grau de violência. Maravilhoso. Mas eu bato mais uma vez na tecla que tem que continuar com a denúncia. Ah, desculpa, Leti, é verdade. Você falou, eu fugi da sua questão. Porque eu já vi casos de pessoas que, no momento de raiva, de vulnerabilidade, foi lá, fez BO, denunciou, voltou para casa, beijinho, florzinha. Eu comecei a falar do ciclo porque eu ainda não penalizo a mulher, tá? Porque como a violência parte da violência psicológica, muitas das vezes ela não tem condição psicológica de fato exercer a sua luta, o seu direito. Mas a lei trouxe proteção para isso, mudou. Antigamente era por queixa-crime. Então a mulher fazia notícia crime, vamos chamar de denúncia. Denúncia quem faz é promotor, mas vamos falar, a mulher denuncia, a mulher retira. Que era tal de retirar a queixa que você está falando. Sim. Não dá mais. A partir do momento que ela faz a representação, aquilo já toma um outro corpo, no direito ela tem um outro tratamento, ela não é mais uma ação privada. Então não pode mais, isso não, é bom. Porque passa a ser público. Sabe onde é que ela vai ótimo. ter chance de falar? Na frente de um juiz. Porque daí é marcada uma audiência e ali, diante de um magistrado preparado, é que vai haver essa condução do caso. Antigamente ela fazia isso na delegacia. Então, às vezes, ela é até ameaçada para voltar lá e desfazer e desdizer, né? Como diz. Ou então mesmo, doutor, eu não vou nem julgar, nem pré-julgar, porque coração é terra de ninguém. Sim, sim. Você, quando está apaixonada, você ama aquele homem, você nem olha o quanto ele é perigoso para você. Sim. E é aí onde o poder... Eu vou sempre bater nessa tecla, Leti. A lei ela já cumpriu o papel dela. Ela está otimamente escrita, a gente não precisa de novas leis nesse campo. A gente precisa de políticas públicas. Por quê? O tratamento e o atendimento do poder público é que faz a diferença. Desde a Patrulha Maria da Penha, que foi um projeto fantástico criado pela Polícia Militar de São Paulo. Sim, que tem. Mudou a maneira de abordar, porque antigamente o que acontecia, Leti? Não era culpa do policial. O policial não tinha esse entendimento. Ele chegava na casa para uma ocorrência de violência doméstica. O marido, agressor... não, a gente discutiu aqui, tomei uma cerveja, cara, não, gente, volta para casa, vamos resolver. Briga de marido e mulher não se mete a colher, isso acabou. Mas a própria policial às vezes tinha essa visão, porque ele cresceu assim, ele sempre ouviu isso. E ele não levava para frente a ocorrência, e aquela violência continuava. Agora tem policiais especializados, e quando a chamada é violência doméstica, quem vai é a chamada Patrulha Maria da Penha. São profissionais que treinaram, policiais que treinaram como atender a mulher vítima e também como tratar o agressor. Então, fantástico. Polícia Militar de São Paulo. Que bom, né, gente? Que bom saber essas boas histórias, até para que você possa conhecer e saber onde você pode procurar. Sim. Né? Como nós estamos aí na internet, no YouTube, na Urban TV também, procure uma delegacia da mulher da sua cidade. Né? São Paulo tem o SOS, tem o 180, existem alguns canais silenciosos que pode ser feita a denúncia. Tem umas campanhas também, né? Tem a campanha do X, né? X, vermelho. Que é para geralmente em cada farmácia. Achei também muito interessante, doutor, uma matéria que eu estava assistindo, que uma mulher, ela teve violência doméstica, ela ligou numa pizzaria e ela contou uma história que a pessoa conseguiu entender que ela estava passando por um momento de violência e a polícia foi. Exatamente. Agora sim, né, a gente chegou nesse momento, né? A polícia foi, houve um rompimento. E aí, você faz o quê? É onde, de novo, eu bato na tecla. Investimento em políticas públicas de acolhimento e também tratamento do agressor. E como você vai dormir do lado desse cara? Exatamente. Não é passar a mão na cabeça, nem passar pano, não. Mas o agressor precisa ser tratado, senão ele vai cometer com outra. Então, o investimento tem que ser, primeiro, tirar a mulher daquela situação de violência iminente ou que já está acontecendo, ter emprego, ter possibilidade dela ter a sua própria renda, se precisar, tirar do risco de morte, então, colocar mesmo em outro município, custear num abrigo ou numa casa de acolhida, para tirar aquele primeiro momento, né, em relação ao risco de morte, e atender o agressor. Seja com uma pena, e aí falando aqui de sanção mesmo do direito penal, ou com tratamento psiquiátrico, psicológico. Tem muitos agressores que até aceitam passar por um tratamento. Existem grupos hoje que tratam o agressor, movimentos como o Laço... Tem consciência que está errado, tem, né? E por que tem que tratar? Não é um dinheiro mal investido.
Porque, tá bom, você resolveu o problema daquela mulher. E ele vai fazer com outra, né? É um efeito Que rebote. dele, é né? dele. Olha, é tão bom, né, gente? Conversar. Ó, tem bastante programa para conversar. A gente já está sempre falando sobre isso, que é Sim. muito importante. Agora, até para encerrar aqui com o doutor, essa questão da Lei Maria da Penha, você, minha amiga, que sofre violência, seja sexual, doméstica, física, psicológica, porque a psicológica também é pior. Muito. Porque tem muito. até aquele ditado que fala assim, eu prefiro que você me bata do que você me fale. Uhum. Porque às vezes, né, a fala dói mais, É. machuca mais do que um tapa. Agora, família, seja porto seguro, Sim, não vá contra, acolha, exatamente. né? Porque tem muitas mulheres que muitas vezes chega, ao invés de ser acolhida pelo porto seguro que é a sua família, ela é taxada de a errada. Uhum. E antes de julgar quem está errado ou quem está certo, acolha. Depois a gente vê o que acontece. A máxima, Nete, hoje é, em briga de marido e mulher, se mete a colher. A denúncia é importantíssima. O silêncio foi talvez a maior causa dessa escalada da violência para chegar em números hoje que, por dia, 5 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil. Isso é terrível. Mas também o outro detalhe é a intolerância, não a intolerância não, na verdade, eles acharem que nada vai acontecer. A impunidade. A impunidade. A impunidade. Né? Por isso tem que ter investimento, políticas públicas de Doutor, qualidade. obrigada, até o próximo. Eu agradeço. Semana que vem tem mais um, então. Vamos lá, tá bom? estaremos aqui. Gente, eu volto daqui a pouquinho para encerrar o LED Contigo de hoje. O meu bichinho é meu filhinho, é meu bebê, é parte da família. O meu bichinho é como eu e você, e pra ele eu só quero o melhor que tiver. Eu vou levar meu bichinho. O pet shop mais carinhoso da cidade agora tem um prático serviço de delivery. Ligue 3882-6435 ou pelo WhatsApp 974109196. E agora o Pet Shop Sumaré está em Ubatuba, na Galeria Maranduba. O mais carinhoso da cidade. Tá aí? Que bom que você continua por aí. Só uma brincadeira à parte, gente, terminando o programa, sempre a gente termina com a culinária, né? Tô comendo hoje um bolinho aqui, a Leti não teve culinária, não fiz minha culinária, mas fiz um programa delicioso, falando sobre Lei Maria da Penha, com o doutor Marcelo Paiva, que é advogado e é professor, né? Muito esclarecedor a conversa com ele. Tivemos a doutora Regina, geriatra maravilhosa, falamos sobre os nossos velhinhos. O programa foi bem gostoso. Então, gente, você que fez junto com a gente, para nós terminarmos sempre... meu cantinho da fé, que eu inaugurei também. Mas, para terminar, Fernando Pessoa, você conhece esse grande poeta português do modernismo? Dá uma olhadinha em Fernando Pessoa aí, que eu vou falar para você um poema dele que eu adoro. Vou declamar para você agora. Amo como amo o amor. Não conheço nenhuma outra razão para amar senão amar. Que queres que te diga, além de que te amo? E se o que quero dizer-te é que eu te amo. Gostou? Linda essa mensagem, né? Mensagem, poema, pense como quiser. O que eu posso dizer? Se eu te amo. Beijo no queixo. Até semana que vem tem LED Contigo, tá bom? Não vai esquecer, hein? Joinha no nosso canal no YouTube.